Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, 16 a 18. E o tema da mensagem hoje é: não desanime. Não desanime. 2 Coríntios, capítulo 4. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, 16 a 18. Não desanime. Queria que você prestasse muita atenção no texto e na exposição do texto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus fala, e fala poderosamente. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Ó Pai, nós queremos ouvir a Tua doce voz, precisamos de ouvir a Tua doce voz. Fale conosco esta noite, ó Pai. Traga uma palavra de esperança para o nosso coração, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma das expressões que nós mais encontramos em toda a Bíblia é a expressão não temas. Mais de 365 vezes aparece essa expressão na Bíblia. Não temas. Deus nos conhece. E Deus sabe, irmãos, que você e eu precisamos de encorajamento. Se você e eu não formos encorajados, nós seremos subjugados. Irmãos, o desânimo, na maioria das vezes, é fruto do medo, do temor, medo do presente, medo do futuro. Principalmente, irmãos, quando o nosso coração, ele está muito enraizado neste mundo. Quando o seu coração e o meu, ele está muito enraizado nesta vida, nós tememos muito, nós desanimamos muito, nós ficamos desanimados, afligidos demais. Por isso que a palavra de Deus também nos exorta a pensar nas coisas lá do alto. Mas não somente pensar nas coisas lá do alto, mas também buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. O segredo, irmãos, para vencer o desânimo, é mudar o foco, é tirar o foco da terra e focá-lo no céu. Se nós conseguirmos mudar o foco da terra para o céu, você e eu não seremos apenas vencedores. A Bíblia diz que você e eu seremos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. O meu objetivo essa noite é trazer uma palavra de encorajamento para o seu coração e também para o meu coração nestes dias. Primeira coisa, irmãos, que o texto que nós acabamos de ler nos ensina
é que o nosso corpo está enfraquecendo. A nossa alma, porém, ela está fortalecendo. Deixa eu repetir. O nosso corpo está enfraquecendo. A nossa alma, no entanto, ela está fortalecendo. É fato, irmãos, que o nosso corpo está morrendo. E olha o que Paulo diz aí no verso 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Nada mais verdadeiro, irmãos, do que o nosso corpo está morrendo. É interessante que nós tentamos camuflar, nós tentamos esconder esta verdade. Mas Paulo vem tratando desta verdade irrefutável aqui no capítulo de número 4. Por exemplo, no verso 7, ele diz assim: temos, porém, este tesouro. Que tesouro é esse? Está no verso 6. É o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, o Evangelho. Em vasos de barro. Paulo compara a nossa vida, o nosso corpo, a um vaso de cerâmica, algo frágil. No capítulo 5, verso 1, ele também trata desse assunto. Sabemos que se essa nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Irmãos, Paulo diz, primeiro, que o nosso corpo, que a nossa vida, é como um vaso de barro, um vaso de cerâmica. E o nosso corpo também é comparado com uma tenda. Perceberam? Duas coisas frágeis, temporárias, que se debilita com o tempo, que se enfraquece. É assim o nosso corpo, irmãos. Nosso corpo está enfraquecendo, nosso corpo está morrendo. Irmãos, eu li uma frase outro dia, eu não gostei muito, mas eu tenho que admitir que ela é verdadeira. Cada fio branco de cabelo em nossa cabeça é a morte nos chamando para um duelo. Duro, mas é verdade. Cada fio de cabelo branco em nossa cabeça é a morte nos chamando para um duelo. Irmãos, a nossa vista está ficando embaçada. As nossas pernas estão bambeando. Estamos perdendo a nossa agilidade. Deixa eu contar uma experiência. Antigamente alguém rolava uma bola, eu fazia assim, ela subia, eu ficava brincando com ela. Outro dia eu fui fazer isso assim, a bola está na minha cara. Já perdi a agilidade. Já perdi o controle. A gente vai perdendo com o tempo. Irmãos, até 10 anos atrás, eu não precisava de usar óculos. Enxergava só de um olho, mas enxergava muito bem. Uma letrinha minúscula. Hoje eu estou tendo dificuldade de ler numa Bíblia com letra gigante. O tempo passa. Agora, na mesma passagem, o apóstolo Paulo vai dizer que o nosso espírito se renova a cada dia. E eu queria que você voltasse para o versículo 16. Por isso não desanimamos. Olha que palavrinha bonita. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. Eu queria que você prestasse atenção nos dois verbos aí. No verbo corromper e no verbo renovar. Ambos os verbos se encontram no presente. E ambos indicam a mesma coisa, um processo contínuo. O corpo está enfraquecendo, verdade. O espírito está fortalecendo.
também uma verdade. Talvez nós podemos resumir com uma frase de Martin Lloyd-Jones, que diz: afasta-se a terra, aproxima-se o céu, eu estou entrando na glória. Cada dia que passa, irmãos, a terra está se afastando, e você e eu estamos nos aproximando da glória. Louvado seja o nome do Senhor. E eu queria que você voltasse novamente, irmãos, para o capítulo 5, aí verso 1. Olha como Paulo começa o assunto aqui. Ele retoma o assunto. Sabemos, não é achamos, pressupomos, não, sabemos. Uma linguagem tirada da matemática, uma ciência exata, que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Olha a diferença, irmãos. Ele diz, irmãos, que por enquanto nós temos uma tenda temporária, frágil, que vai se corrompendo com o sol, com a chuva, com o passar dos anos. Mas o que nos espera é um edifício. Paulo não diz que nós iremos passar por uma reforma. Não. Ele diz que nós deixaremos de ser tendas. Deixaremos de habitar em uma tenda e passaremos a habitar em um edifício, irmãos. E notem, edifício aqui é para dizer que uma residência permanente. E outra coisa, o apóstolo Paulo era um fazedor de tendas. E ele diz aqui, irmãos, que quem fez, ou quem está fazendo o edifício aqui, é o próprio Deus. O próprio Deus. Irmãos, quando o Senhor nos chama, deixamos o temporário para irmos para o eterno. Saímos da barraca e entramos no edifício, e ali passaremos a eternidade ao lado do Senhor. Ou melhor, estaremos com o Senhor na eternidade. Que palavra de ânimo, irmãos. Ainda que o nosso corpo exterior se corrompa, e corrompe mesmo, o nosso homem exterior se renova a cada manhã. Segunda verdade, irmãos, o presente é doloroso, mas o futuro que nos aguarda é glorioso. Olha o verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. O primeiro contraste que Paulo fez foi entre o corpo e o espírito. Agora ele faz um contraste entre o presente e o futuro. No presente, irmãos, Paulo diz que nós passamos por tribulações. Paulo não era um negacionista, nem tampouco um triunfalista. Paulo era um realista. Paulo sabia que pelo mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, disse Jesus, eu venci o mundo. Agora, irmãos, Paulo diz que o nosso sofrimento é leve. Irmãos, Paulo não está menosprezando o sofrimento. Paulo não está menosprezando o seu sofrimento, o sofrimento dele, o sofrimento daqueles que estão enlutados, porque perderam entes queridos nessa pandemia. Não, irmãos. Paulo aqui, ele está fazendo uma comparação com aquilo que nós estamos passando agora, com aquilo que nos espera. Diante daquilo que nos espera, as tribulações de hoje são leves. E a palavra aqui, leve, significa algo que pesa muito pouco. Seria uma tradução muito boa. Algo que pesa muito pouco. E ele não diz que é apenas leve, ele diz que é momentânea. O que significa isso? Que vai passar rápido, irmãos.
essa dor que aperta o seu peito, que aperta o meu peito, essa dor que muitas vezes nos esmaga, daqui a pouco ela não existirá mais. Irmãos, essa glória supera o sofrimento em intensidade e duração. O nosso gozo vai ser muito maior do que o nosso sofrimento. E a duração do nosso sofrimento é pequeno, perto da duração do nosso gozo, da eternidade. Irmãos, e logo depois Paulo diz que nós temos um futuro tremendo diante de nós. Talvez você diga assim: Paulo nunca sofreu o que eu sofri. Não, eu queria ler com vocês alguns textos, aqui mesmo, na primeira carta. Se tem alguém que sabia o que era sofrer, este homem. Capítulo 1, verso 8 e 9. Olha aí. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Capítulo 2, verso 4, irmãos. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesses o amor que vos consagro em grande medida. Capítulo 6, irmãos. Capítulo 6, verso 4 em diante. Pelo contrário, em tudo recomendo-nos a nós mesmos, como ministros de Cristo, de Deus, na muita paciência. Irmãos, eu queria que você fizesse, e fosse contando aí. Primeiro, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensiva, quer defensivas, por honra, por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, possuindo tudo. Eu contei 26 aqui. Você acha que acabou, irmãos? Pode ir para o capítulo 11, verso 24 a 27. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos 195 chibatadas. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre os gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Irmãos, este homem sabia muito bem o que era sofrimento. No entanto, irmãos, ele diz que o nosso sofrimento, ele não é absolutamente nada perto da glória que nos espera. Que o tempo em que nós passamos aqui é brevíssimo perto daquilo que nos espera. E aqui eu selecionei uma frase de Michelangelo, que diz assim: quanto mais o mármore se gasta,
mais a estátua cresce. Irmãos, quanto mais você e eu sofremos, mais parecidos com Jesus nós deveríamos ficar. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Na maioria das vezes o sofrimento é Deus trabalhando em nós, para formar em nós o caráter de Cristo. O deserto na nossa vida é a escola do Espírito Santo. Mas, irmãos, desculpa a expressão grossa que eu vou usar, nós somos tolos demais, por isso que nós não aproveitamos para aprender e crescer e no meio do sofrimento. Terceira verdade, irmãos, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. O primeiro contraste foi entre o corpo e a alma. O segundo contraste foi entre o presente e o futuro. O terceiro contraste é entre aquilo que nós enxergamos com os olhos físicos e aquilo que nós conseguimos enxergar com os olhos espirituais. Irmãos, Paulo começa dizendo, as coisas que se veem, olha comigo aí no verso 18, não atentando nós nas coisas que se veem, perceberam? Não se atentando nas coisas que se veem. A palavra atentar aqui significa manter os olhos em. Significa o quê? Ficar olhando o tempo inteiro para aquilo, ficar observando aquilo o tempo inteiro, não tirar os olhos daquilo. Significa ficar considerando aquilo o tempo inteiro, remoendo, ruminando isso o tempo inteiro. Significa contemplar. Não fique contemplando aquilo que os seus olhos enxergam aqui debaixo do sol. Vocês se lembram de Miqueias? Eu, porém, olharei para o Senhor. Ele está dizendo, não atentamos para as coisas aqui da terra. Asaf, homem de Deus, líder de louvor no templo, um homem que tinha intimidade com Deus. No entanto, ele ficou muito atento às coisas deste mundo, e ele quase abandonou o Senhor. Quase abandonou o Senhor. Diferentemente do profeta Miqueias, mas louvado seja Deus, que Asaf tirou os olhos da terra e fixou os seus olhos no céu. Irmãos, Paulo vai dizer que nós devemos ficar atentos àquilo que não se vê. Olha aí, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aqui eu quero também recorrer a uma frase de um homem muito crente e piedoso, que eu sugiro todos os seus livros também, A.W. Tozer. Ele diz o seguinte, o mundo invisível descrito na Bíblia é o único real. Eu gostei demais dessa frase. O mundo invisível descrito na palavra de Deus é o único real. Vamos a alguns exemplos de irmãos que tiraram os olhos da terra e fixaram no céu. Abraão tinha os seus pés aqui na terra, mas a sua mente no céu. Moisés, no capítulo 11 da carta aos Hebreus, diz a Bíblia que ele deixou de olhar para as coisas deste mundo, enxergando um mundo superior, um mundo invisível. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todo crente em Jesus Cristo deveria andar com a certidão
de óbito no bolso. Semana que vem eu quero pregar um sermão aqui. Morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, estamos com Cristo e reinaremos com Cristo. Todos nós, irmãos, já morremos para este mundo. Todos nós. Todos nós. Entre outras palavras, aqui, um pouco de alegria entra em nós. Lá, nós entraremos na alegria. Perceberam a diferença? Aqui, um pouco de alegria entra em nós. Lá, nós entraremos na alegria. Termino, irmãos, fazendo algumas brevíssimas aplicações. Primeiro delas, é uma repetição. Não desanime. Na medida que a terra se afasta, o céu se aproxima. Você já parou para pensar sobre isso? À medida que a terra se aproxima, se afasta, o céu se aproxima. Segunda verdade, irmãos, não desanime. As lutas são duras, mas a vitória é certa, irmãos. Deixa eu dizer mais uma vez para você. Não tenha uma mente de derrotado. Não deixe que Satanás imprima no seu coração o label de gafanhoto, como ele fez lá no Antigo Testamento com o povo de Deus. Muitas vezes nós sofremos a síndrome de gafanhoto. Nós permitimos que o diabo imprima isso no nosso coração. E nós nos sentimos derrotados, apequenados. Derrotado é ele. Para ele não tem jeito. Terceira verdade, não desanime. Procure olhar para a vida com os olhos da fé. Com os olhos da fé. Irmãos, tudo muda. Você vive melhor aqui, quando você tem os olhos fixados lá. Eu não estou dizendo para você deixar de viver aqui, você fazer da sua casa um mosteiro. Não, de jeito nenhum. Quando a nossa mente encharca das verdades divinas, nós vivemos melhor aqui. Nós gargalhamos mais, nós brincamos mais. Aqueles que gostam, jogam videogame com mais prazer. Aqueles que gostam de pescar, pescam com mais prazer. Aqueles que jogam futebol com mais prazer. Aqueles que gostam de viajar, viajam com mais prazer. Quando você encharca a sua mente das coisas de Deus, irmãos, você não fica encantado com a criação. Às vezes, eu sento para tomar o meu cafezinho, e senta um professor, e a gente começa a conversar, de repente a gente começa a entrar na criação e tudo, aí eu percebo que ele está encantado com a criação. Aí eu digo para ele, rapaz, a criação me encanta também, mas eu fico muito mais encantado com o Criador. Você está apertando seu mousezinho lá do seu videogame, lá você fala assim, meu Deus do céu, o nosso Deus é tremendo, Ele deu inteligência para alguém fazer isso aqui, para eu brincar, olha que coisa maravilhosa. E eu não sou burro, eu aprendi a jogar isso aqui. Talvez não tanto quanto o outro. A gente passa a glorificar a Deus em tudo. Uma água fresca, um pão com margarina, um café com leite. Imagine uma picanha argentina, então, irmãos. A gente passa a ver a vida de outra forma. Tudo fica muito mais bonito aqui. Você fica falando assim, puxa vida, eu tenho um carro para andar.
Mas ainda que eu não tenha, tem um livre agora que é mais barato, dá para eu andar. Muda tudo. Agora, quando você ora com esses olhozinhos aqui, Deus me livre. Você fica reclamando, o tempo inteiro reclamando das coisas, nada está bom para você. Deus me livre, ficar perto de você assim, é uma tristeza. Você contagia a gente para o mal. Quarta verdade, não desanime. Deus transforma sofrimento em glória. Ele não transforma pecado em glória. Pecado ele transforma em juízo. Mas sofrimento, ele transforma em glória. Eu não sei se eu vou poder falar isso aqui, mas eu vou falar depois, se você quiser me chamar a atenção, que ele chame. Outro dia, acho que foi sexta ou sábado, encontrei com o Natan. A gente estava conversando como está chato essas coisas na cidade, a gente quer ir num lugar e não pode. Eu falei, Natan, seu pai deve uma hora dessa estar numa boa, né, Natan? Gozando das venturas do céu. E nós ralando aqui, né? E é verdade. A gente não está sendo irônico, nem menosprezando a vida, não. É uma verdade bíblica. Irmãos, se amanhã ou depois meu corpo estiver aqui, na horizontal, e minhas mãos assim, aqui, você pode ter certeza que lá minhas mãos estarão assim, ó. Assim, ó. Aqui, pode estar assim, mas lá elas estarão assim. Não fique falando assim, coitado Geraldo Márcio, você foi novo. Não. Ore pela mãe José e pelos meninos lá, para Deus dar uma acalmada no coração deles e pronto. Não vai me falar que eu sou coitado, não, que eu puxo seu pé depois. Agora, irmãos, por favor, vamos terminar abrindo a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 3. Vamos ler alto, aí na sua casa. Quem sabe se o marido está lá no quarto, lê alto, não atrapalha ele lá no quarto, vai. Lê bem alto, 3:3. Bem alto, incomoda, vai. Seu filho aí, meio ranhento, enjoado, cutuca ele aí, vai. Bem alto, dá um berro aí na sua casa. Aí. Colossenses 3:3. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Mais uma vez, vamos lá. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Aleluia. Irmãos, porque nós morremos, a nossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Agora, de modo visível, vivemos na terra, mas de modo invisível, nós já estamos, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, que Deus te abençoe, que Deus anime, fortaleça o seu coração hoje, tá bom? E que você seja um instrumento precioso de Deus para animar as outras pessoas. Vamos orar. E logo depois nós vamos louvar o Senhor com um hino. Você viu alguém desanimado hoje? Você olhou no espelho, não? Ânimo. Palavras de Jesus. Tende bom ânimo. Ânimo. Deus está no controle. Vamos orar. Ó Pai, muitas vezes o nosso coração tem sido assaltado pelo medo, pela dúvida, pela incredulidade, ó Pai. E muitas vezes, ó Pai, nós temos vivido temerosos, aflitos, não temos esperança em nós e não temos nem sequer esperança para transmitir para outras pessoas. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que Tu mudes o nosso coração esta noite. Que o desânimo caia por
terra, ó Pai, e o nosso coração se encha de esperança, ó Pai. Porque ainda que o nosso corpo esteja se corrompendo, a nossa alma está fortalecendo. Ainda que o nosso presente seja duro, difícil, o nosso futuro é mais do que glorioso, Pai. Ainda, ó Pai, que as coisas que os nossos olhos físicos enxergam, Pai, geram desesperança. Aquilo que os nossos olhos espirituais enxergam, ó Pai, é infinitamente maior do que tudo, Pai. O Senhor nos deu, Pai, uma injeção de esperança, para que nós, ó Pai, possamos viver a vida cristã de forma altaneira, com a cabeça erguida, ó Pai, sabendo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nada, absolutamente nada, pode nos separar do Senhor. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Amém.